Como prometidos, a notícia do dia: Vanderlei Luxemburgo deixa o comando do Corinthians. Eu perguntava aqui pro Camarão, porque ele falou em quantidade de jogos, né, número de partidas em que ele esteve à frente do Timão, mas eu falei, nossa, mas deu quanto tempo? Porque recentemente a gente estava falando da chegada do Luxemburgo, das respostas, digamos assim, curtas e grossas, né? Principalmente a imprensa. Aí você fala 5 meses, é isso, 5 Camarão? meses apenas, né? O Luxemburgo ele é um dos grandes treinadores da história do Corinthians, né? A gente está falando sobre Tite, né? Que é a bola da vez, é o cara que está sendo especulado. E assim, é um movimento meio óbvio, né? O Tite é o atual, foi o treinador da seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo, é um cara que tem uma história ligada ao Corinthians. Então, quando o cargo no Corinthians está vago, invariavelmente se pensa na figura do Tite, ainda mais quando se trata de um Tite no mercado. Por mais que o Tite tenha sido muito claro nos últimos tempos, especialmente depois da última edição da Copa do Mundo no Catar, né, aquela frustrante eliminação do Brasil diante da Croácia, que ele não trabalharia até o fim de 2023. E teve uma participação do Tite em um desses podcasts em que ele foi muito claro. Ele falou o seguinte: vocês podem me chamar de mentiroso se eu voltar a trabalhar em 2023. Né? Enfim, mas existe essa possibilidade real a partir de agora. O Corinthians, ao demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo, abre esse cenário. E é um cenário que tem muito a ver com isso. O Tite não admite também iniciar negociações quando existe um outro profissional, né, da mesma condição que ele, um treinador de futebol, empregado. Mas não, Corinthians então agora demite, não tem ninguém à frente do clube, a não ser o Fernando Lázaro, que é um cara que faz parte da comissão técnica permanente, ex-analista de desempenho, trabalhou com o Tite em seleção brasileira no próprio Corinthians, e é o cara que iniciou o projeto de 2023, lá atrás, quando o Corinthians, na transição do ano passado para esse, perde o Vitor Pereira, o treinador português, aquela polêmica toda. Corinthians oferece ao Fernando Lázaro a condição de conduzir o time do Corinthians para a temporada. Não deu certo, o Fernando Lázaro foi demitido, e aí foi aquela questão tumultuada, né? Antes de vir o Cuca, teve Danilo, um treinador ali, né, que foi condenado, né, por ato sexual com menor de idade, aquela polêmica toda também acabou sendo demitido, vem o Luxemburgo e mais uma demissão. Corinthians absolutamente perdido. E a Débora falava, né, sobre palavras do Luxemburgo, respostas curtas, mas foi muito mais do que isso, né? A gente está falando de um treinador da velha guarda, foi campeão com o Corinthians lá em 98, depois lá em 2001, é um cara que, enfim, tem uma história no futebol brasileiro, mas estava meio inativo, né? Desde o último grande trabalho dele, grande, né? Representativo, Palmeiras em 2008, o Luxemburgo não treinou mais ninguém. Teve um Palmeiras mais agora no início dos anos 2020, enfim, em baixa no mercado. E algumas respostas dele nessa passagem do Corinthians chamaram a atenção. Eu separei algumas pra gente ver e ouvir. Vamos lá. Você sabia que o campo de futebol aumentou 16 metros? E o campo aumentou 16 metros hoje. O campo aumentou 16 metros e 50, só que ninguém percebe que o campo aumentou 16 metros e 50. E aumentou 16 metros, sabia disso? O campo aumentou 16 metros e 50, porque aí o pessoal fala, mas o campo continua do mesmo tamanho. Se na tua casa tiver 2 banheiros e você ficar na dúvida qual que você vai fazer nas calças. Tem que tomar atitude de você ir no banheiro. Se fizer nas calças, você nunca mais vai fazer errado. Futebol é igual macarrão. Macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim, cara. Aqui não tem moleza não, cara. Que a moleza mastiga água. Mas, cara, toda vez que eu chegar aqui, eu tenho que fazer análise do jogo. É isso. Mas o campo aumentou 16 metros. Toda vez que eu chego aqui numa entrevista coletiva pós-jogo, vocês querem que eu analise o jogo? Não, a gente você cante. Parece um stand-up. Né? Parece um negócio bizarro, parece piada, mas é isso. É o técnico que o Corinthians escolheu para conduzir o futebol nessa reta importantíssima de um ano em que teve Libertadores da América, uma eliminação frustrante, mas que é uma possibilidade real de título. O Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana e acredita, então, nessa possibilidade de remontada diante do Fortaleza. Tá tudo aberto, né? Novo empate por qualquer número de gols, enfim, leva a decisão para os pênaltis e o Corinthians foi chegando assim a essa condição, antes disso eliminado na Copa do Brasil e tá mal no Brasileiro. Plano A, Tite. Corinthians pensa no Tite, quer o Tite e já alinhava essa situação. Se vai fechar ou não, aí é uma outra questão, mas o Corinthians quer o mais breve possível anunciar o novo comandante, mas que chamou a atenção de todo mundo. Olha, vou dizer, não conheço um jornalista, um torcedor do Corinthians que acreditava na demissão do Luxemburgo hoje, né? O Corinthians teve tempo, agora data FIFA, ficou sem jogar durante um período. Houve a possibilidade de demitir antes o Luxemburgo pelo trabalho ruim, pela performance da equipe. Vai acontecer agora, chama atenção. E o Tite, no mercado, é a bola da vez. Muito bem.